honestamente, por que o Ancelotti simplesmente não desconvoca o Neymar então, já que ele tem essa lesão? Provavelmente ele vai voltar só contra o Marrocos, né? E eu tava pensando sobre isso, cara, e eu me deparei com esse vídeo aqui, lá do canal Futebol Máximo, tá? Que inclusive tem umas análises fenomenais, principalmente nessa época da Copa agora que eles estão fazendo. E ele trouxe aqui um vídeo, né? Chamado "E se o Neymar fizer na seleção o que ele faz no Santos?" E eu fiquei muito encucado com essa pergunta, né? Então vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Para vocês se inscreverem lá no Futebol Máximo. E vou dar minha opinião também conforme o vídeo for passando, né? Então bora! Absurda da mídia pra convocar o Neymar, toda a grana que gira em torno dos contratos de patrocínio do Neymar. Existem algumas teorias sobre qual seria o real motivo da convocação dele, inclusive a bola que ele pode vir a jogar na Copa do Mundo. Pois é, pra mim, existem dois principais pontos que explicam o motivo. Um deles é dentro de campo, que é o que a gente mais gosta de esmiuçar. E o outro que nós vamos ver é um pouquinho mais profundo do que isso, se é que vocês vão me entender. O primeiro deles: o segredinho sujo, né? O segredinho sujo, irmão. Movimenta muita grana, né, cara? E se o Neymar fizer pela seleção o que ele faz pelo Santos? Tem os lances separados aqui pra ilustrar mais ou menos o que eu tô querendo dizer. O jogo do Neymar, ele tem uma parada, mano, que quando eu tô assistindo, isso acontece direto comigo. Quando eu tô assistindo, parece que ele segura demais a bola, que ele já deveria ter soltado em algum momento, que eu fico assim com agonia pensando, ai meu Deus, solta essa bola. Pô, parece que é um egocentrismo, que ele fica com a bola muito tempo. E pensa, cara, por que esse cara tá tanto tempo com a bola? E daqui a pouco, quando ele solta a bola finalmente, ele tava já antevendo uma jogada mais objetiva ainda do que se ele tivesse soltado a bola antes. Eu separei alguns lances aqui pra gente ver. Olha só, é exatamente isso aqui que eu tô querendo dizer. Olha, a bola veio no pé dele aqui agora, certo? Beleza, a zaga toda arrumada, não tem nada, não tem nenhum buraco, não tem nada. Então, o que é comum de fazer? O comum é, o companheiro dele saiu, abriu espaço, ele carregou a bola pra cá. O comum é, cara, dá a bola aqui nesse jogador logo, vamos girar, vamos fazer a zaga dos caras sacudirem de um lado pro outro. Numa dessa, alguém vai se atrasar no movimento, alguém vai dar algum mole, vai surgir algum espaço e aí sim, finalmente o Santos entra. E o Neymar fica segurando essa bola aqui, olha, muito tempo, circulando com ela, olhando de cabeça em pé, que fica, cara, mas pra que tá segurando tanto tempo? E aí, de repente, ele toma alguma atitude que é mais objetiva do que qualquer basculação de zaga, que é mais objetiva do que qualquer coisa, e em 2 toques o companheiro dele na cara do gol consegue botar a bola pra dentro. Cara, isso acontece direto quando eu tô assistindo o Neymar jogar. Tá ligado aquela frase que fala que não fica chamando os outros de burro, que aí quando tu for entender a história, no fim das contas, às vezes o burro pode estar sendo tu? Vê se tu consegue entender essa sensação, olha, o Santos todo lá na área, uma bola quadrada pro Neymar aqui atrás, e ele já mapeou. E com o time ali dentro da grande área, qual é a primeira parada que tu pensa? Meu irmão, abre logo a bola naquele cara e vambora. É bola no pagode que tá todo mundo ali. E aí o Neymar vai, enrola pra virar, demora, pensa, e tu fica, meu Deus do céu, é só abrir logo. E ele consegue achar um passe diferente do que tava todo mundo pensando, e aqui tem uma oportunidade de um cruzamento muito mais perigoso. Nem cruzamento precisa ser, né? Pode ser um passe, rasteiro, alguma coisa, ou até uma oportunidade de finalização pro gol, que o goleiro defendeu. Então isso acontece o tempo inteiro, e não é uma coisa que é um cara de uma nota só, que tipo assim, ele sempre segura demais a bola porque ele tenta fazer o passe diferente, ele tenta... Não, em lances que faz muito sentido que ele jogue a um toque, olha aqui a cabecinha dele girando, ó, já mapeando da onde vem a pressão, se por acaso a bola vier pra ele. Ele já mapeou isso, já entende, e nesse contexto aqui diferente, num passe pra ele, ele já anteveu, ele já tá ligado que essa pressão aqui vai vir nele, e aqui é melhor o passe de primeira, que o companheiro dele de frente pro ataque vai conseguir explorar essa vantagem aqui, e finalização direto pra fora. Cara, isso que é o... Exatamente, cara. Eu nunca tinha pensado sobre isso. E olhando esses exemplos aqui, ilustrando com esses exemplos, dá pra gente notar uma coisa muito importante que algumas pessoas se recusam a acreditar. Que é simplesmente reduzir o jogo de futebol à estatística, né? E achar que você consegue entender se o Neymar tá bem ou não por meio das assistências, por meio dos gols que ele faz. Que é basicamente o argumento que todo mundo usa. Então você vai ver lá, sei lá, o Casagrande falando, o Neymar vai convocar porque tem 3 assistências nos últimos 3 anos, sei lá, ou eu lembro na época da Champions League, isso aí era direto. O pessoal reclamava que o Neymar só tinha um gol em mata-mata nos últimos 3 anos. Aí tu vai ver as partidas, é só lance bizarro, cara. Mas as pessoas têm essa neura, essa tara de querer justamente... reduzir tudo a estatística. Sempre acontece. Aí você para olhar um vídeo igual esse aqui, destrinchando ali lance por lance, e, cara, você vê que realmente é uma parada diferente, pô. Se você estivesse lá dentro, se a gente estivesse lá na posição do Neymar,
que a gente faria? Pô, já tocaria logo os primeiros pra não perder a bola aqui, pra não sobrar pra mim. O Neymar não, mó calma, mó paciência. E aí ele solta a bola no melhor momento. Seja, além de lances que ele demora mais do que precisava, que a gente fica assim, daqui a pouco a gente... Ih, caraca, até que não. E lances que ele pega de primeira, ele consegue encontrar todos os meio termos. É um degradê perfeito, porque ele tem muita visão, entende muito o que tá acontecendo dentro de campo. Aqui é um meio termo, olha só. Ele recebe a bola e ele carrega ela o tempo perfeito, o timing perfeito pra fazer esse zagueiro aqui fechar o máximo possível o intervalo, porque esse zagueiro, ele quer que a bola venha aqui pelo lado de fora, ele quer induzir o jogo pelo corredor lateral. E ele tá fazendo muito bem, ele tá protegendo o corredor central, que é muito mais perigoso. O Neymar carrega até ele girar o corpo pra cá. Quando ele gira o corpo pra cá, o Neymar dá a bola na trajetória aqui, passando pelas costas dele e consegue atacar pelo corredor central. E mais uma vez, o time meio que não correspondeu a essa jogada específica dele. Carregou o tempo certo, por mais que o zagueiro tenha induzido por fora, ele foi por dentro e aí... No time correto, né, pessoal? Uma coisa impressionante isso aqui. Enfim, antes da gente continuar, cara, eu só queria lembrar vocês que eu tenho um treinamento de canal Dark, tá? Inclusive, nesses últimos tempos aí eu venho trabalhando mais com o canal Dark, até porque é uma parada extremamente lucrativa. Eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado de um dos meus vídeos, tá? Que é esse daqui, ó. Eu consegui ter um resultado muito bom, ganhar mais de 5 mil inscritos nesse único vídeo aqui com quase 300 mil views, tá? O canal fez aqui nesse vídeo $1.150 e, cara, eu me especializei nisso. Se você quer começar a ter uma renda extra com qualquer nicho que seja, começar a ganhar em dólar com o YouTube sem aparecer, eu vou deixar o link do meu treinamento aqui embaixo na descrição para você, tá? Usa o cupom Neymar20, inclusive, que eu vou te dar 20% de desconto nessa época da Copa do Mundo, tá? Mas enfim, bora voltar aqui pro vídeo. Não gol do Santos novamente. E aí o que bate na cabeça de todo mundo é, cara, imagina o Neymar fazendo isso num time que os outros jogadores são peças importantes nos melhores times do mundo, nos campeonatos mais intensos e mais técnicos do mundo. Cara, só a nível de comparação, olha só isso daqui, olha esses números. Aqui eu coloquei o Andreas Pereira, por quê? Porque ele é líder em assistência do Campeonato Brasileiro e acho que todo mundo aqui conhece o jogo dele, que ele não é nenhum pitbull, não é nenhum marcador ferrenho e joga de frente pro ataque com uma certa distância da grande área pra servir alguém. O estilo de jogo dele, além das bolas paradas, é o estilo de jogo que realmente proporciona o cara ser líder de assistência do campeonato até agora. Por isso que eu botei o Andreas aqui. E eu botei o Paquetá, que ele vai pra Copa junto com o Neymar também. Repara que em 19 partidas jogadas, o Neymar criou 30 chances de gol, enquanto Paquetá e Andreas jogaram bem mais partidas que ele, ó, 35 do Andreas e 30 do Paquetá, e as chances de gol são menores do que a do Neymar. A quantidade de passe-chave que ele executa por 90 minutos é maior do que a dos outros dois também, e além disso, a precisão desses passes é maior. Passe-chave é um passe pra finalização, um passe que deixa o companheiro numa situação importante pro time. E penso eu que a tendência é, quanto mais passes você executa, quanto mais você tenta alguma coisa, o teu aproveitamento ele vai abaixando, porque você tenta muito, você tá o tempo inteiro tentando. É inevitável pensar que um cara desse chegar numa seleção que já tá, por mais que não tenha tanto tempo de trabalho assim do Ancelotti, já tem algumas dinâmicas interessantes na seleção. Por exemplo, aqui o Paquetá puxando a marcação desse cara aqui, olha, com o time já sabendo da dinâmica programada, olha. Bola aqui com o Paquetá de costas e a bola vindo no pé dele é um imã para atrair essa marcação e o Paulo Henrique aproveita para encontrar esse espaço nas costas e o gol do Brasil. Essa mesma dinâmica ameaçou aqui também, olha só, é o Martinelli e o Vini Júnior, ó. Repara que parece até, na minha visão, parece até que eles ficaram um pouco em dúvida. O Martinelli pensou em recuar para puxar a marcação enquanto o Vinícius entra, daqui a pouco o Vinícius percebeu que era melhor ele recuar para o Martinelli entrar, e por mais que tenha tido esse pouquinho de confusão ali, olha, o Vinícius acabou se achando para chamar a atenção desse marcador, enquanto o Paquetá conseguiu achar a cavadinha e converteu, a bola entrou mesmo. O repertório não para por aí, olha, mudando de corredor, olha, bola no corredor central, vem pro corredor esquerdo, atrai a marcação pra cá, faz todo mundo girar o corpo, volta pro corredor central e vai terminar lá quase no corredor direito, uma finalização. O repertório que a seleção mostrou que pode construir na Copa é o repertório de entendimento tático, movimentação, ocupação de espaço inteligente, consciente. É justamente a visão de jogo que a gente viu o Neymar tendo nesses lances que eu acabei de mostrar aqui do Santos, e que a gente vê. E aí, é claro que tem um lado B dessa história, né? Tem outro lado da moeda. Tipo, olha essa jogada aqui, ó, o Neymar tá aqui, ó, ele vai dar uma brecada, vai procurar o melhor espaço possível no campo, onde ele tem mais tempo e tudo, e de primeira ele consegue colocar
num lugar que fica perfeito pro companheiro dele. E olha só, um cruzamento pra trás aqui, ó. Tem um monte de jogador do Santos pra encontrar a bola de frente pro gol. Pode ser canhoto, pode ser destro, pode finalizar de chapa, de peito, de qualquer parada aqui. É um ataque perigoso pro Santos. A movimentação do companheiro do Neymar aqui tabelando com ele e mais a visão do Neymar de resolver simples com um toque foi o que criou essa parada toda. Por outro lado, é de se pensar que jogando contra outras seleções no nível de Copa do Mundo, nível muito mais competitivo do que isso aqui, talvez esse jogador aqui tenha uma atitude um pouco diferente, talvez o cara consiga antever mais a jogada, consiga fazer uma leitura mais aguçada, numa velocidade de raciocínio muito maior, que ele vai conseguir tampar o caminho ali, a trajetória da bola pro meio espaço. Se você manter o olho nele ali, olha, percebe que ele tá se protegendo para um cruzamento e depois ele fica ali meio paradão, sem nem imaginar o que pode acontecer. Ele só vê a bola passando e depois que ele entende o que rolou. Eu não tô falando que ele errou feio, eu não tô falando que ele é horroroso, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é, no nível de Copa do Mundo, não me surpreende nem um pouco esse cara que já entendeu o melhor lugar possível pra se proteger, dá umas 2 passadas laterais e fecha o caminho pro meio espaço dentro da grande área, que é uma área que todo mundo acha muito perigosa. O Neymar não vai encontrar também esse tipo de espaço na Copa do Mundo pra conseguir servir os companheiros. Tem esses dois lados. Olha esse escanteio aqui contra o Cruzeiro, olha só como que o time inteiro do Cruzeiro tá afundado na pequena área. Tá vendo? O Gabigol vai reparar um jogador do Santos aqui correndo pra receber um possível escanteio curto e ele vai acompanhar o cara, ó. Olha só o time inteiro afundado e o Gabigol saindo pro bico da grande área. Será que na Copa do Mundo ele vai encontrar alguma seleção que cria essa circunstância se defendendo e deixando uma linha de passe claríssima para ele conseguir uma fatiada, rasteira, rasante e esse chute aqui acontecer? E aí cara, isso aqui foi realmente muito bizarro, esse lance aqui, né, cara? Eu nunca na vida tinha visto um escanteio que não tivesse nenhum marcador aqui, cara. Eu simplesmente não consegui entender esse lance aqui até agora. Entendi o argumento aqui, né? Ele tá falando que claro, que, pô, o Neymar acha um monte de espaço absurdo, o Neymar acha uma tabelinha muito rápida, ele consegue, de fato, ter um raciocínio muito rápido, mas na Copa do Mundo o nível vai ser maior, o nível vai ser mais elevado, o nível vai ser... Os marcadores vão ser mais competentes, os times vão estar mais concentrados ali, porque vale mais, evidentemente. Agora, tá bom, cara, mas não sei não, viu? Muitas seleções... Assim, eu concordo, tá? Que, evidente, pô, uma Copa do Mundo o nível é muito mais alto, mais competitivo e tal, mas tem muitas seleções que tem vários buracos também. Pô, nem todas as seleções são a França, nem toda seleção é França, Brasil, Argentina e tal. Tem seleções que tem alguns buracos ali, que tem marcadores que não são confiáveis, que estão jogando nesse nível assim. Então, eu imagino que, por outro lado, também, o Brasil ele possa enfrentar, até na primeira fase, né, o Brasil vai enfrentar seleções cujo nível de marcação ali é fraca também. E que a seleção do Dorival, do Diniz lá, do Ramon Menezes, nem com esse pessoal, nem contra esse pessoal era capaz de fazer alguma coisa. Mas enfim, só uma observação aqui. Mas essa jogada de escanteio eu achei bem estranha mesmo. Uma fatiada, rasteira, rasante e esse chute aqui acontecer. E aí é que entra aquele papo todo do físico do Neymar, do psicológico, como é que ele vai estar motivado ou não, como que vai estar a intensidade dele dentro de campo. Cara, pra mim, muda absolutamente tudo a forma física que o Neymar chegar, por exemplo, pro primeiro jogo. Uma das coisas que certamente iria mudar seria o meu palpite aqui no bolão da Copa do Mundo, da 365 Scores. Se o Neymar chega bem fisicamente aqui nesse jogo, o meu palpite aqui talvez seja diferente. Em vez desses 2-0 aqui... E agora a gente já sabe que o Neymar vai chegar nesse primeiro jogo contra o Marrocos, ou vai chegar sem ritmo, ou nem vai chegar, né? Ou nem vai jogar esse jogo. Também tem esse detalhe, né? Conecta perfeitamente com o principal motivo da convocação dele. Tu não vai acreditar porque que o único técnico brasileiro da história a treinar o Real Madrid, o maior clube do mundo, o que fez ele ser demitido. É um motivo que, pelo visto, a cultura de lá valoriza muito, enquanto a gente aqui brasileiro acha... meio que, tipo assim, acha importante, mas é meio que uma frescura. Se liga só nessa história. Vamos ver, se liga. Eu saí do Real Madrid por uma bobagem que hoje eu não sairia. Eu tinha sido eleito o melhor técnico do mundo e o Florentino Pérez é um baita de um presidente, tanto é que ele viu o que ele fez no Real Madrid. É um negócio de louco, cara. É um negócio de louco, né, cara?
Ele é um baita do empresário bem sucedido, um cara tem uma cabeça privilegiada. Ele desceu, nós estávamos ganhando no Getafe, o Beckham foi expulso no primeiro tempo, aos 23 minutos do primeiro tempo. Aí nós ganhamos de 1-0, Aos 90 do segundo tempo eu pego, tiro o Ronaldo. E vou fortalecer com o jogador a menos. É normal você fazer isso, vai fechar. Acabou o jogo, eu estou encostando no Barcelona, então eu queria ganhar o jogo. Normal. Aí a torcida lá não tem negócio de querer bater, vou matar, vou morrer, não. Ele pega o lenço, quando não gosta, tirar o jogador famoso que tá e que joga. Eles protestam com lenço. Tiram um lenço e é o protesto que eles fazem. O campo aqui, eu entrando no túnel, chegando num espaço aqui que era um hall. Que protesto aqui no Brasil é nego arrancar a cadeira ou pegar uma garrafinha, mijar na garrafinha e jogar na torcida adversária, né? O protesto da Espanha é pegar o lenço e tá bom. Eu nem consigo imaginar como é que é um protesto desse. E o Florentino Pérez descendo da tribuna de honra aqui, me encontramos aqui. Ele falou, mister, que passou? Falou em espanhol, eu falei, não passou nada, não aconteceu nada. Para os mais desatentos, isso aí foi quando ele, depois que a partida terminou, 3 minutinhos depois da substituição, eles se encontraram no corredor e teve esse papo dele com o presidente. Por que, presidente? Não, porque você tirou o Ronaldo. Eu falei, pô, tava ganhando o jogo. Isso aqui tinha gente pra cacete no hall. Aí eu falei, não, tava ganhando o jogo e com um jogador a menos eu queria ganhar porque nós estamos encostando no Barcelona. Mas a torcida protestou, eu falei, pô, mas eu não tô preocupado com a torcida, eu quero preocupado com o Barcelona, que eu quero encostar no Barcelona, pô. Tô encostando no rabo deles, então, né? Não, mas aqui no Real Madrid nós temos que pensar no jogo e pensar no torcedor que eles pagam, compram. Nós temos lotação máxima todos os jogos, porque eles pagam para ver espetáculo e ver jogo de futebol e querem ver. Eu falei, mas eu quero ganhar jogo. Aí começou aquela discussão, aí vai para lá, vai para cá. Eu falei, presidente, deixa eu falar um negócio pro senhor, não tô gostando muito disso não. Eu não pedi o senhor para vir para cá não, o senhor foi no Brasil me contratar, pô. Eu não vim para cá, por favor, não. Eu vim pra cá porque se foi lá no Brasil me contratou, pô. Então eu vou fazer aquilo que eu achar que tem que fazer. E tá todo mundo aqui. Ele não falou mais nada. Foi embora. Eu também fui embora. No dia seguinte eu tava despedido. Pois é, foi uma passagem curtíssima do Lucha pelo Real Madrid. E olha que bizarro o motivo dessa demissão. Bizarro não, né? Na verdade, o cara entende todo o trâmite de que, cara, o futebol é o que é por causa da quantidade de gente que acompanha, o futebol movimenta a grana que movimenta por causa da quantidade de gente que acompanha. O torcedor, ele é o soberano da parada toda, ou deveria ser na lógica comum da parada. Tipo, se todo mundo resolver parar de assistir futebol, virar a cara e não dar mais ibope pra nada, não vai ter mais motivo pra patrocínio, pra querer aparecer propaganda nas placas de publicidade, blá, 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 blá. Então o cara, com essa noção, falou, meu irmão, tu tem que ganhar jogo? Beleza. Mas a torcida tá num patamar acima. Primeiro a torcida tem que estar satisfeita e aí a gente ganha jogo e vamos trabalhando com essas duas paradas. O Ancelotti chegou aqui, aí pensa, se coloca no lugar do cara, mas se coloca no lugar dele de verdade mesmo. O Ancelotti chega no Brasil com mais de, sei lá, mais de 200 milhões de habitantes. O futebol é a alma desse povo e esse povo, boa parte, muito mais da metade desse povo quer muito ver o Neymar lá na Copa. Inclusive as pessoas que só veem futebol de 4 em 4 anos ficam, quero ver o Neymar na Copa. E aí chega um cara que olha pra essa parada toda e pensa, eu, italiano, vim de longe pra montar uma seleção, pra esse povo todo aqui empurrar a seleção pra gente jogar, e eu não vou chamar o cara que boa parte dessa galera toda que encara o futebol que nem uma religião quer. Meu irmão, se eu fizer isso, eu acho que vai ser meio esquisito essa parada. E por que eu acho que ele dá muito valor pra isso? Pelo mesmo motivo que ele aprendeu o mais rápido possível a falar português, pra se comunicar com a galera. Parece besteira, mas quando o cara chega falando português, mostrando que ele vai aprender o idioma nessa altura, nessa fase da vida, a reação da galera recebendo essa atitude dele é uma reação que linka um pouco mais o povo com o cara que tá chegando. Se liga só que maneiro. Essa é a minha primeira convocação. Tirou onda, gostei. Gostou. Vambora. Esse velhinho tá me He ganhando. ayudado Branco para dizer esto, ¿verdad? Goleiros. Isso tudo são detalhes pra conseguir trazer o povo, pra fazer o povo acreditar e pra criar um calor e uma liga maneira entre o povo e a seleção. E a galera fala, não, mas pô, o Neymar já sabia que ia ser convocado. Quando saiu a convocação, saiu uma publicidade dele lá que ele já tava falando como convocado, ele tinha gravado antes, ele já sabia. Cara, então, tipo assim, se coloca no lugar do patrocinador do Neymar
e aí chega e fala assim, cara, vai ter a convocação, vai ter a última convocação da seleção brasileira. Essa última convocação vai ser daqui a uma semana. Beleza. Aí esse patrocinador vai lá, liga pro Santos e fala, e aí? O Ancelotti deu algum sinal de vida? Aconteceu alguma coisa? Pô, deu sim. Ele ligou aí, a equipe lá ligou perguntando como é que tava o estado aqui fisiológico aqui do Neymar, como é que tava a saúde. E aí, vocês responderam o quê? A gente respondeu que ele tá bem pra jogar a Copa. Ah, então tem chance dele ser convocado, né? Tem. Beleza, então é o seguinte, vamos gravar uma publicidade aqui pra se você for convocado, a gente gravou essa, se você não for convocado, a gente gravou essa outra aqui. Por quê? Porque é uma certeza que ele sendo convocado ou não, ele vai estar no top de assuntos mais falados em todas as redes sociais. Não interessa se vai ser convocado ou não. Só basta o patrocinador publicar o vídeo no... Cara, e eu vou dar um detalhe sobre isso aqui, tá? Se o Neymar não fosse convocado, a publicidade que ele participasse, a propaganda dele ia ser melhor, ia dar mais certo do que dele sendo convocado, tá? Isso aí é um princípio de propaganda, cara, que eu li no Ryan Holiday, naquele livro Acredite em Mim, Eu Estou Mentindo, que é um redator publicitário falando sobre justamente essas estratégias de mídia, estratégias de publicidade e tal. E ele fala, cara, que nada movimenta mais a mídia, as notícias, do que o ódio, do que a raiva. Imagina só, 200 milhões de brasileiros com raiva, ou sei lá, eu sei que não é todo mundo, né? Mas grande parte do povo que ama futebol, os brasileiros e tal, eles iam ficar muito chateados do Neymar não ser convocado. E aí imagina, acabou a convocação, aparece uma campanha do Neymar lendária lá. Aí teria que ser bem pensado, né? De que forma que eles fariam essa campanha. Mas imagina que isso acontecesse e, cara, essa campanha ia virar uma campanha épica, provavelmente. E aí, quando o Brasil perdesse a Copa, iam rodar essa campanha de novo. Porque a raiva, ela engaja as pessoas muito. Então, assim, muito mais do que o positivo, né? Muito mais do que a coisa dando certo, né? E muito bom, cara. Eu tô gostando bastante desse vídeo aqui, porque é muito fácil você resumir o futebol somente às 4 linhas ali, ao jogo em si. Mas evidentemente que você tem que levar diversos aspectos em consideração quando você vai pensar sobre futebol. E essa análise aqui não é uma análise só da parte de campo, né? É uma análise de todo o contexto aqui. Ele está indo muito bem para observar todos esses fatores. Porque, de fato, cara, você não consegue resumir o Neymar em só o Neymar jogando dentro de campo. Pô, o Neymar é um movimento cultural aqui do Brasil. Isso tem que ser levado em consideração também. E assim que o Ancelotti falou que ia permanecer mais 4 anos aqui, que ele ia renovar para o próximo ciclo e tal, já ficou evidente que o Neymar ia ser convocado. Ou pelo menos que ele não convocaria o Neymar só se fosse uma tragédia, só se não tivesse como, né? Mas ele estava disposto, ele estava bem fisicamente, então ele foi convocado até para a situação do Ancelotti, para ele não virar uma espécie de Judas ali da nação, né? Porque se o Ancelotti não convoca o Neymar, tendo a possibilidade de fazê-lo, como é que vai ser o clima dele para os próximos 4 anos? Entendeu? Tem que pensar nisso também, pô. Um texto que ele gravou. Não foi convocado, eu publico o vídeo B. Foi convocado, eu publico o vídeo A que a gente gravou. Isso não prova, não crava nada. Quando finalmente chegou a data da última convocação, o Ancelotti falou, olha, eu ouvi todos os influencers, ouvi os jornalistas, eu não ignorei o povo brasileiro e considerei várias sugestões que vocês me deram, sacou? Ele deu esse papo pra depois chegar e falar Neymar Júnior. E aí foi um fuzuê danado, teve até fogos na rua, doideira. E assim como o Florentino Pérez acha muito, muito importante o papel da torcida no Real Madrid, parece que o Ancelotti tem uma cultura bem parecida e considerou demais a importância de ter o país inteiro na mesma direção e torcendo pela seleção, a favor. Eu acho que a gente não ficar triste indo muito mal na Copa, beleza, passa, mas torcer pra que isso aconteça, já achei um pouco esquisitinho. E aí, pensando sobre essa possível convocação do Neymar, como que eu vou convocar isso, o plano de execução do Ancelotti pra convocar o Neymar pra seleção brasileira, você pode ver a minha opinião clicando nesse card aqui. É o próximo vídeo, clica lá, a direção adversária. Enfim, pessoal, é isso, cara. Eu espero que vocês tenham curtido aqui. Se você quiser, cara, comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí. Vou deixar de novo o link na descrição aqui para vocês se inscreverem lá no canal do Futebol Máximo. É um canal bem bacana.
E vou deixar o link aqui embaixo na descrição também do meu treinamento de canal Dark. Se você estiver começando aí, se você quiser aprender desde o zero a criar um canal e não aparecer no YouTube e ganhar dinheiro com isso. Eu venho trabalhando com isso há um relativo tempo agora, né? Mas enfim, espero que vocês curtam aqui. E é nóis, um grande abraço, valeu e até o próximo.